Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Dr. Ludwig. No capítulo 2 da Revista Espírita, nós vamos ver hoje o magnetismo perante a academia. Deixado a porta, o magnetismo entrou pela janela, graças a um disfarce e a um outro nome. Em vez de dizer sou o magnetismo, o que provavelmente não lhe teria dado acolhida favorável, disse: chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, sono. Graças a essa palavra de passe, entrou após 20 anos de paciência, mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores sumidades. Teve o cuidado de evitar na apresentação o seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtases, que o teriam traído. Disse simplesmente: sois bons e humanos. Vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de adormecer a dor do paciente, cortado pelo vosso escalpelo. O que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Estava certo de ser ouvido, falando em nome da humanidade, e acrescentou astucioso: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Se vivêssemos ao tempo da Grécia, brilhante e poética, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito no Olimpo, porque tinha ferido os privilégios de Esculápio e marchado ao seu lado, gabando-se de poder curar sem o seu concurso. Errou muito tempo pela terra, onde ensinou aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que, até então, tinha sido misteriosamente escondidas nos templos, mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhes a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi ao mesmo tempo banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Nem por isso deixou de continuar a espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida, de que um dia lhe fariam justiça. Teve um filho, cujo nascimento escondeu cuidadosamente, receoso de lhe atrair perseguições, e chamou hipnotismo. Esse filho partilhou longamente de seu exílio e durante esse tempo se instruía. Quando julgou bem formado, disse-lhe: vai-te apresentar no Olimpo, guarda-te de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão a tua entrada. Esculápio te apresentará. Como? Meu pai, Esculápio, teu mais encarniçado inimigo, aquele que te proscreveu, ele mesmo te estenderá a mão. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens, à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau. Ele quer, antes de tudo, o progresso da ciência. Do contrário, não seria digno de ser o deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele. Ofendido por me ver denegrir, ou eu me exaltei, eu o ataquei impudentemente, prodigalizei-lhe injúrias, insultei-o,
repreendiei-o, chamando-o de ignorante. Ora, isso é um meio ruim de tratar os homens e os deuses. E seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais polido. Se os outros não o forem para contigo, o erro será deles e a razão tua. Vai, meu filho, e lembra-te de que não se apanham moscas com vinagre. Assim falou o pai. Hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. O coração lhe batia forte quando se apresentou à soleira da porta sagrada, mas, ó surpresa, o próprio Esculápio estende a mão e o introduz. Assim, eis o magnetismo no lugar. Que vai fazer? Oh, não acrediteis na vitória definitiva. Ainda estamos nas preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada. Eis tudo. O passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que os inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, dificultava enormemente sua defesa, pois seriam capazes de mandá-lo a Charenton. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Vá, não chicanemos com as palavras, será tudo o que quiserem, mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis as consequências inicialmente vão ocupar-se apenas do ponto de vista anestésico, do grego aesthesis, sensibilidade, e a privativo, isto é, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isso por força da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente sem dúvida, por modéstia, que teima em se reduzir ao papel de grelha, que quando estragada é atirada ao ferro velho, sem deixar vestígios. Assim, vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das várias substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno de catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independente dos órgãos há, pois, o homem alguém além da matéria. Ver-se-á manifestação de faculdades estranhas, à vista adquirir uma amplitude insólita, transpondo os limites dos sentidos. Todas as percepções deslocadas, numa palavra, é um vasto campo para observação e não faltarão observadores. O santuário está aberto e esperamos que dele jorrará a luz, a menos que o celeste Areópago não deixe a honra a mais ninguém. Nossos leitores têm uma boa vontade de ver o notável artigo que o Sr. Victor Meunier, redator do Ami des Sciences, publicou sobre esse interessante assunto na revista científica Hebdomadária do Siècle, de 16 de dezembro de 1859. O magnetismo animal conduzido à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre companhia pelo Sr. Vaupel, experimentado pelos Srs. Follen, Vernal, Faury, Trossot, Denonvillers, cada nome, Nelaton, Azan, Robin, todos os cirurgiões dos hospitais, é a grande novidade do dia. As descobertas, como os livros têm o seu destino, a de que vamos tratar não é nova. Data de uns 20 anos, e nem na Inglaterra, onde nasceu, nem na França, onde no momento não se ocupa de outra coisa, lhe faltou publicidade. Um médico escocês, o Dr. Brad,
a descobriu e lhe consagrou um livro. Lá vem outro nome. Neurohypnology Ordinary of Nervous Sleep. Considered... Ai, gente, pelo amor de Deus. Não vou saber falar essas coisas aqui, não. Vou passar vergonha aqui. Não vou saber falar esse nome, não. Considered em relação com animal magnetismo. Bom, pelo que eu entendi a tradução aqui, ele está falando sobre hipnotismo, magnetismo no campo animal, esse médico. Um célebre médico inglês, Dr. Carpenter, analisou detidamente a descoberta do Dr. Brad no artigo Sleep, Sono, da Enciclopédia de Anatomia e Fisiologia de Tude. Enciclopédia, aí já vem outros nomes de novo. Enciclopédia of Anatomy and Physiology. Um ilustre cientista francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Sr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de S. Miller. Enfim, nós mesmos consagramos um de nossos folhetins da prece de 7 de julho de 1852 ao hipnotismo, nome dado pelo Dr. Brad ao conjunto de fatos que se trata. A mais recente das publicações relativas ao assunto data, pois, de 7 anos, e eis que, quando julgavam esquecido, ele adquire essa imensa repercussão. Há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. O processo empregado outrora, se não me engano, pelo Abade Faria, é de grande simplicidade. Consiste em manter um objeto brilhante em frente aos olhos da pessoa, com o qual se experimenta a pequena distância da raiz do nariz, de modo que só possa olhar enviesando os olhos para dentro. Ela deve fixar os olhos sobre ele. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante e em poucos instantes produz o estado cataléptico. Quase não sai. Eita, que eu vou passar vergonha com esse livro. Levantando-se os membros do paciente, esses conservam a posição que se lhes dá. É apenas um dos fenômenos produzidos. Dos outros falaremos oportunamente. O Sr. Azam, professor substituto de clínica cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux. Então, esse daqui, peraí, deixa eu marcar. Esse processo empregado outrora, se não me engano, pelo Abade Faria. O Sr. Azam, professor substituto de clínica cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Brad, trocou ideias com o Dr. Paul Broca, que pensou as pessoas hipnotizadas talvez fossem insensíveis à dor das operações cirúrgicas. A carta que acaba de dirigir à Academia das Ciências é o resumo de suas experiências a respeito. Antes de tudo, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo e o conseguiu sem dificuldades. Visitando uma senhora de uns 40 anos, algo histérica, e que estava acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da paciente e lhe pedia olhasse fixamente um frasquinho dourado que ele segurava a uns 15 centímetros da raiz do nariz. Ao cabo de 3 minutos, os olhos ficaram um pouco vermelhos, os traços imóveis, as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. O Dr. Broca levantou o braço da doente e esse se manteve na posição deixada. Deu aos dedos as mais extremas situações e eles as conservaram. Beliscou a pele em vários pontos com certa força e, ao que parece, a paciente nada sentiu. Catalepsia, insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia ensinado o que queria saber.
uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxeram a doente ao estado normal. Não tinha a menor lembrança do que havia se passado. Entre os doentes do hospital Necker, no serviço do Dr. Follen, estava uma pobre senhora de 24 anos, vítima de extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e de um abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento, e de resto muito pusilânime, essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Follen, o Dr. Broca resolveu completar a prova do hipnotismo. Puseram-se num leito em frente à janela, prevenindo-a de que ia dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilataram, levantaram o braço esquerdo quase verticalmente acima do leito e ele ficou imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. 5º minuto, o Dr. Follen belisca a pele do braço esquerdo e a doente não o acusa. Nova picada mais funda, que produz sangue e a mesma impassibilidade. Levanta o braço direito que fica no ar. Então as cobertas são levantadas e os membros inferiores afastados para deixar a descoberto a sede do abscesso. A doente consentia e disse com tranquilidade que, sem dúvida, iriam magoá-la. Aberto o abscesso, solta um grito fraco. Foi o único sinal de reação e durou menos de 1 segundo. Nem o menor tremor de músculos do rosto ou dos membros, nem uma agitação nos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito. Os olhos, um pouco injetados, estavam largamente abertos. O rosto tinha a imobilidade de uma máscara. Levantando o pé esquerdo, fica suspenso. Tira um objeto brilhante, uma luneta. Persiste a catalepsia. Pela 3ª vez, pica o braço esquerdo. O sangue borbulha e a operada nada sente. Há 13 minutos, o braço guarda a posição que lhe foi dada. Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco, despertam a jovem senhora quase que subitamente, relaxados os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, retoma a consciência de nada, se lembra e se admira de que a tenham operado. A experiência tinha durado de 18 a 20 minutos. O período de anestesia é de 12 a 15. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Dr. Broca à Academia da Ciência já não são mais isolados. Um grande número de cirurgiões de nossos hospitais tiveram a honra de repeti-los e o fizeram com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus ilustres colegas era e deveria ser cirúrgico. Esperemos que, como meio de provocar a insensibilidade, tenha o hipnotismo todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem lhes ter inconvenientes. Mas a medicina não é do nosso domínio e, para não sair de suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato, senão sob o ponto de vista fisiológico. Depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Brede sobre o ponto essencial, certamente ter-se-á que verificar tudo o que respeita a este estado singular, ao qual se dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que ele lhe atribui podem ser assim classificados: exaltação da sensibilidade, o olfato elevado a um grau de sensibilidade pelo menos igual ao que se observa nos animais de melhor olfato. A audição também se torna muito penetrante. O tato
adquire, sobretudo em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. Sentimentos sugeridos. Ponde o rosto, o corpo, os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular e logo se desperta o estado mental correspondente. Assim colocada no alto da cabeça a mão do hipnotizado, ele se retesa espontaneamente, inclinando o corpo para trás. Sua atitude é a do mais puro orgulho. Se nesse momento se lhe curvar a cabeça para frente, dobrando levemente o corpo e os membros, o orgulho é substituído pela mais profunda humildade. Afastando levemente os cantos da boca, como no sorriso, logo se produz uma disposição alegre. O mau humor sobrevém imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Ideias provocadas. Levante-se a mão do paciente acima da cabeça, dobrem-se os dedos sobre a palma. E é suscitada a ideia de subir, de se balançar ou puxar uma corda. Se ao contrário se dobrarem os dedos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fechados e o braço levado à frente, como para dar um soco, é sugerida a ideia de jogar boxe. A cena se passa em Londres. Acréscimo de força muscular. Se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia de ação que reclama essa força e lhe assegurar que o pode realizar com a maior facilidade, caso queira, diz Dr. Carpenter. Vimos um paciente hipnotizado pelo Dr. Brad, notável pela pobreza de desenvolvimento muscular, levantar com o polegar um peso de 14 quilos e girá-lo em volta da cabeça, certo de que o peso era leve como uma pluma. Limitamo-nos, por hoje, à indicação desse esquema. Aos fatos, a palavra. As reflexões virão depois. Gente, que dificuldade eu tô tendo aqui. Não só de falar esses nomes tudo estranho, como também de explicar. Não vou conseguir. Lembra que eu falei para vocês, tem coisa que eu vou ler e eu não vou entender. 22 minutos só de leitura. Eu não quis parar porque eu vi que não ia entender, eu tinha que buscar entendimento. A única coisa que eu consegui entender aqui é que o magnetismo, ele tem como filho o hipnotismo. Eu, Patrícia, não acredito em hipnotismo. Então já começa em mim. Magnetizar é energizar. Energizar eu acredito. Oração, pensamento, vibrações. Isso eu acredito. Como eu falei, não duvido até daquela situação que eu vi quando criança, o cara entortando uma colher através de um pensamento. Eu não duvido que isso venha acontecer. Que a força do pensamento é grande e isso eu não tenho dúvida. Mas de você hipnotizar uma pessoa, de você dominar uma pessoa através da sua energia, do seu pensamento, através de gestos, né? Porque a gente cansou de ver isso em programas de TV, histórias, né? A pessoa pega lá um pêndulo e fica lá um relógio daqueles antigos, né? E fica lá tic-tac, tic-tac, tic-tac na frente da pessoa, a pessoa fica olhando para lá e para cá, saiu um monte de programa de piada sobre isso. Então, eu cresci vendo isso em forma de piada. Vai ser muito difícil agora ver isso de uma forma séria. Uma vez, uma pessoa dentro do centro espírita, um médium, palestrante, orador e presidente do centro que eu estava, ele chamou eu e mais 2 pessoas para subir no palco lá do centro. E ele falou que era possível hipnotizar pessoas. Ele estava fazendo curso de psicologia na época e tinha algumas situações no centro que não estava muito legal, falta de transparência, prestação de contas. E eu era muito envolvida nas atividades, principalmente de trazer recurso para o centro. Eu já estava meia cabreira com aquela pessoa e tal, e aí ele falou que ia fazer o hipnotismo em cima do palco. Eu subi no palco.
eu me propus a subir para desmascarar. Já fui naquela de falar, comigo não vai dar certo. E aí eu fiquei bem no meio das duas moças que subiram. Ele mal começou a falar, uma já caiu com o pescoço para um lado, a outra já caiu para o outro, e eu fiquei ali fingindo que estava hipnotizada, fingindo, com o olho fechado. Tinha mais de 100 pessoas assistindo. Eu falei assim, se eu ficar de olho aberto aqui, das duas uma, ou vai ficar chato para ele, porque não me hipnotizou, ou vai ficar chato para mim, do tipo assim, ela é a diferente, né? Então eu fechei o olho e fingi que estava hipnotizada. Até certo momento eu fui fingindo, tudo que ele mandava, levanta o braço, levanta o outro, finge que você tá vendo não sei o que, dá risada. Eu olhava para a mulherada fazendo, e eu nada. Por fim eu injuriei, falei para ela, abri os olhos e falei para ele assim, olha, eu quero que você me mostre dentro da literatura espírita onde é que está escrito que nós temos que hipnotizar alguém, que a gente tem que estudar sobre hipnotismo, que a gente tem que praticar o hipnotismo, ou que a gente tem que se deixar levar pelo hipnotismo. Aonde é que está nas obras? Me mostra nas obras. E como eu falei para vocês desde o começo, eu não li todas as obras, eu não estudei todas. Mas no Livro dos Espíritos e o Evangelho, até onde eu estudei e sei, não tem. Jesus não curava por hipnotismo, bem dizer. Ele curava pelas vibrações, pela energia. E porque a pessoa se dava na vontade da sua cura, na sua fé. Então, isso entra na cabeça da Patrícia. Agora, hipnotizar é você tirar o livre-arbítrio da pessoa, é você tirar o poder de decisão da pessoa e você mandar controlar a pessoa. A gente sabe que os espíritos obsessores, eles entram na mente da pessoa, eles intuem a pessoa e a pessoa acaba fazendo coisas que eles querem. Mas a pessoa está aceitando aquilo, ela não está hipnotizada. Então, aquela história assim do cara que estupra uma mulher, depois ele fala assim, eu não sei o que eu fiz, eu não lembro o que eu fiz. O cara que bebe, usa droga, depois fala, eu não lembro de nada daquilo que eu fiz. Ele está num estado de catalepsia, né, como foi dito aqui. É um estado hipnótico. Mas é pela substância química que altera a função do cérebro desse cara. Agora, alterar a função cerebral através de dominar o espírito da pessoa e pelo simples toque de, né, olha para cá, olha para lá e para cá, para lá e para cá, pronto, hipnotizou? Eu não consigo acreditar nisso. Eu consigo acreditar nessa questão da influência. Eu acredito, né, nessas intuições que a gente recebe, do tipo assim, eu não quero beber, eu não vou beber. Aí você passa pela geladeira e tem a opção de bebida lá. E você diz que você não quer beber. Você não está com vontade. De repente, você foi por impulso e tomou aquele álcool que estava na geladeira. Ou seja, você foi intuído, né? Alguém soprou no teu ouvido para você fazer aquilo que você não queria fazer. Mas você não perdeu a sua consciência. Então, o hipnotismo, pelo que eu entendi aqui, muito pouco mesmo, você perde a consciência. E se você perde a consciência, você está sendo dominado. Se você está sendo dominado, e o teu livre-arbítrio? E a proteção do campo espiritual? Como é que fica? Já pensou se todas as pessoas tivessem o poder de dominar a mente do outro? Então, assim, eu não consigo entender essa parte. Eu não consigo aceitar, né? Mesmo dizendo que o hipnotismo é um filho do magnetismo, magnetizar é energizar. Agora, hipnotizar é você fazer o outro perder total noção. Tanto é, um amigo meu esses dias perguntou para mim, o que você acha do hipnotismo? Eu falei para ele, eu não acho nada, eu não acredito. Na minha ignorância, eu não acredito. E quando eu estive no palco lá, que esse cara estava fazendo hipnotismo, eu abri o olho e falei para ele, comigo não aconteceu nada. Você faz psicologia,
Nas obras não está escrito que a gente tem que hipnotizar ninguém. Nas obras está dizendo que a gente tem que fazer caridade, ajudar o próximo. Que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. Cada qual é responsável por si. A gente tem que seguir Jesus. Então, quer dizer, além de tudo, ainda falei um monte para esse cara em cima do palco. Agora confundiu, né? Não sei se eu agi correto ou não, mas eu tentei desmascarar ele achando que aquilo era balela. E agora está dizendo aqui que o hipnotismo, por ser filho do magnetismo, é possível, inclusive, tratar pessoas numa cirurgia. O cara que está hipnotizado é como se ele estivesse anestesiado. Ele não sente nada do que está sendo feito no corpo dele. Eu não creio. Aí fica difícil eu explicar uma coisa que eu não acredito. Pode ser que ele me convença mais para frente, porque ele falou aqui no final do texto, né? Por enquanto é um esquema. Depois desses fatos vão vir as reflexões. Então é onde eu espero que eu venha entender um pouco mais e desmistifique algumas coisas que eu tenho preconcebidas, até como preconceito mesmo, e sei lá, eu não aceito hipnotismo, de verdade eu não aceito, porque vai bater numa série de coisas para refletir, inclusive essa questão do nosso livre-arbítrio e nossa proteção espiritual. Se fosse assim, a pessoa ia ficar batendo um objeto perto da gente e a gente ia entrar em estado de dormência e a pessoa faz da gente o que bem entende. Sinceramente, li e não me convenceu. Então, eu, como sou Santo Tomé, vou deixar a batata quente para vocês, né? Eu não sei se nem a leitura vocês vão conseguir entender, porque é tanto nome estranho que eu falei gaguejando, tentei ler, não consegui. Bom, a leitura de hoje eu vou ficar devendo, viu, gente? Não dá para sair melhor do que isso, não. E o entendimento também, porque eu não acredito em hipnotismo. Mas vamos lá. Amanhã a gente vai para o capítulo 3 e vamos ver se ele desmistifica um pouco isso tudo. Ó, apesar que amanhã tá falando um médium curador. Amanhã a gente vê mais. Vamos ver se tem mais explicação sobre, porque agora eu fiquei perdida.